Olá! Está sendo analisado aqui na Câmara um projeto que reserva para pessoas em situação de rua 10% das vagas em concursos públicos, processos seletivos, contratações e licitações para provimento de cargo, emprego ou funções na administração pública federal. A condição é que elas estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico. Para a gente entender melhor como essa lei funcionaria, eu recebo aqui no Palavra Aberta o autor da proposta, deputado Reimon, do PT do Rio de Janeiro. Olá, deputado, muito bem-vindo. Mariana, muito obrigado, viu? Obrigado pelo acolhimento aqui na TV Câmara. Deputado, a minha primeira pergunta é, essas pessoas que estão vivendo em situação de rua, teriam condições de estudar para esses concursos? Pois é, sabe que essa é uma pergunta que certamente todo mundo está fazendo quando vê esse projeto. E eu posso te afiançar que dentre os homens e mulheres que vivem em situação de rua no nosso país, muitos deles têm muita qualificação, muitos deles são trabalhadores e trabalhadoras que por algum motivo deixaram esse campo, o campo do trabalho, o campo do labor, e que portanto vivem hoje sem uma perspectiva. Quando nós falamos da população em situação de rua, e aqui, Mariana, eu estou falando de 300 mil pessoas nas ruas do Brasil, vivendo em situação de rua, eu estou falando de um grupo muito heterogêneo. O Decreto 7053, de 23 de dezembro de 2009, ele caracteriza a população em situação de rua assim, como um grupo heterogêneo que vive em situação de vulnerabilidade e que ocupa espaços públicos. Essas pessoas, nós temos, dentre elas, pessoas inclusive que falam mais do que o idioma materno. Nós temos pessoas que são profissionais exímios em alguma arte, em algum ofício. Então, esse projeto, na verdade, ele tenta suprir essa lacuna, que é o processo de reinserção dessas pessoas com sua vida, portanto, na busca de dignidade. São dois aspectos que a população em situação de rua luta muito para ter. É o direito ao trabalho, para que possa viver não da caridade alheia, mas do suor do seu rosto, e a questão da habitação. Esses projetos têm que estar muito interligados, e é isso que a gente tenta fazer com esse projeto de reserva de vaga para esses homens e mulheres. Quando a gente vai fazer um concurso público, a gente procura ir atrás de cursinho e apostilas. Isso está no seu projeto também? Essa pessoa em situação de ruas teria condições, teria direito a acessar esses conhecimentos? Pois é engraçado que um projeto, ele tem um processo, todo projeto de lei e toda lei, ela tem que ter um processo pedagógico. E o processo pedagógico de uma lei como essa é de certa forma, alfinetar, sabe, buscar lá os pontos nevrálgicos da sociedade que já lida com essa população. Nós temos, eu vou trazer aqui a experiência da cidade do Rio de Janeiro, nós temos dezenas de grupos que trabalham com população em situação de rua. E esses grupos, ao perceberem o encaminhamento desta lei, já começam a se organizar para que, motivados por essa possibilidade, ofereçam capacitação, qualificação e ofereçam oportunidade para essas pessoas se prepararem, por exemplo, para um certame, para um concurso público. Essas são pessoas, são professores, são pessoas que, enfim, dentro dessas organizações dariam esses materiais de estudo? Pois é, deixa eu lhe dizer, nós temos, eu vou voltar ao Rio de Janeiro, né? A Pastoral do Povo da Rua, o Movimento Nacional de População em Situação de Rua, o Instituto Lar, a Casa de Betânia, o instituto que cuida de alimentação, que é o chamado Sopa do Bem. Esse pessoal é um pessoal que acolhe a população em situação de rua nos seus espaços, já dá algum processo de formação e aí, quando tiver essa oportunidade de ter o concurso, certamente se adequarão, porque hoje o cuidado é mais o cuidado da alimentação, o cuidado nesse período do inverno, de que as pessoas tenham um agasalho, mas na hora que tiver uma demanda de prepará-los para um concurso público, essas instituições também se adequarão e farão esse movimento com espontaneidade e com assertividade.
No texto, o texto fala em no caso das licitações e contratações de empresas prestadoras de serviço, a adoção da cota para a população em situação de rua contará como diferencial, valendo ponto na avaliação e na fiscalização. Como é que isso funcionaria? Pois é, se você tem uma obra pública, por exemplo, né, uma construção do projeto Minha Casa Minha Vida, o programa Minha Casa Minha Vida, tem lá uma construção civil. Se você vai numa cidade de São Paulo, cidade de Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Brasília, e aí você capta junto à Secretaria Municipal de Assistência, junto ao CAD Único, você capta pessoas, né, você traz pessoas que estão ali para trabalhar nessas obras, por exemplo, essa empresa que fez a contratação, ela na verdade tem uma avaliação, é como se ela recebesse um selo, dizer assim, olha, essa empresa é amiga da retomada de vida, né, de dignidade da população em situação de rua. Certo. No caso dos processos seletivos, fica até um pouco mais fácil aproveitar essa mão de obra, né, deputado? É mais direto? Eu acho que é mais direto. Eu acho, Mariana, que tem um pano de fundo desse projeto. Aliás, todos os projetos que versam sobre a população em situação de rua têm um pano de fundo que é discutir dois aspectos que a sociedade hoje precisa discutir, que é a questão da estética, mas uma estética que esteja apegada, que esteja ligada à ética. Né? Quando a gente pensa numa sociedade que tem 300 mil vidas, 300 mil homens e mulheres que vivem em situação de rua, isso não é um problema menor, isso é uma realidade. Nem posso dizer que isso seja um problema, é uma realidade com a qual nós convivemos. Então, quando a gente pensa nos processos de contratação por concurso, por licitação, por obras públicas, né, por contratações que as empresas fazem junto aos entes federados, esse processo é um processo que discute exatamente esses elementos que hoje a sociedade precisa discutir e que em alguns espaços está carecendo, que é entender como é que a gente pensa no direito à cidade e, portanto, as pessoas falam, vamos maquiar a cidade, pensar na estética da cidade. Uma cidade não tem estética se ela não tem ética, né? Então, a ética e a estética caminham juntas para que a gente, ao acolher essas pessoas em situação de rua, não sejam elas as únicas beneficiadas. A cidade toda é beneficiada, porque no Rio de Janeiro temos hoje 18 mil pessoas que vivem em situação de rua. Não é bom para essas 18 mil pessoas, mas não é bom para o todo dos 7 milhões de cariocas que vivem naquela cidade. Então, se você equaciona esse problema, você equaciona um problema da cidade. Então, tem também nessa dimensão a questão do direito à cidade, que é uma cidade que precisa de ter a sua estética estabelecida, mas a sua estética que seja acompanhada de uma ética, que é a casa comum, a casa que nos acolhe, para que possa acolher não meia dúzia ou a maioria, mas para que possa acolher todos os que querem e que têm condições de ser acolhidos, e a população em situação de rua, no meu entendimento, tem plenas condições de ser acolhida por aí. A população em situação de rua, ela está nos números, ela está no IBGE, ela está no censo? Essa é uma luta que a gente tem há muito tempo, de pedir ao IBGE que faça um censo que na hora da contagem estabeleça essa discussão. Nós agora temos uma grata satisfação, aliás, a primeira vez que eu estou falando sobre isso, porque ontem tratei desse tema, o nosso querido professor Márcio Postman, que hoje dirige o IBGE, ele está já fazendo... Foi presidente do IPEA, ele já está fazendo um planejamento para que em 2025 nós tenhamos um censo feito pelo IBGE para definir um pouquinho o número das pessoas, a sua condição financeira, a sua condição intelectual, a sua condição de possibilidade de inserção no mundo do trabalho, porque algumas pesquisas já são feitas. No Rio há uma lei, a Lei 6530, que é de minha autoria quando era vereador lá, que ela diz que a cada 2 anos a Prefeitura do Rio tem que fazer um censo para fazer uma leitura desse perfil na cidade. Mas a gente quer que isso seja feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pelo IBGE, e essa é uma novidade que teremos já em 2025, pela primeira vez o IBGE se debruçará sobre esse tema específico da população em situação de rua, o que para mim é motivo de muita alegria. Uma última perguntinha, vamos ver se o senhor responde rapidinho. O projeto vai ser analisado pelas comissões de Direitos Humanos e Minorias, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça.
Tem muitos deputados que são até contra cotas. Claro. Como é que o senhor acha que esse projeto vai tramitar aqui dentro? Eu acho que todo projeto que trata desse tema de cotas, ele encontra algumas barreiras, né? Quando nós estamos falando de cota, inclusive para pessoas que muitos consideram que são, na verdade, a escória da sociedade, aqueles que devem ser anulados, devem ser deixados de lado, devem ser esquecidos e, portanto, não são merecedores de política pública, talvez esse embate seja um embate ainda mais difícil de ser feito. Então, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Finanças e Tributação e na Comissão de Direitos Humanos, lá a gente vai travar um debate, mas o debate vai estar colocado à mesa. E acho que essa é uma das riquezas de um projeto de lei que traz consigo esse processo pedagógico de tentar dizer para o parlamento que no parlamento ninguém faz nada sozinho, que a gente sempre um estende a mão para o outro. Agora é um projeto que eu apresento por conta da sensibilidade que tenho para a causa, em outro momento outro deputado apresentará. Então isso faz parte do diálogo e a gente está muito disposto, muito preparado para fazê-lo junto com o Ministério de Direitos Humanos, com o CIAMP, que é o Comitê Interministerial de Monitoramento e Acompanhamento de Política Pública. Então, a gente está preparado, vamos fazer o debate nas comissões. Muito obrigada, deputado. Boa sorte. Te agradeço. Eu conversei com o deputado Raimon, do PT do Rio de Janeiro, sobre a proposta dele de criar uma cota de 10% das vagas em concursos públicos e outros processos seletivos para pessoas em situação de rua. Você pode rever ou compartilhar esta edição do Palavra Aberta, que está no YouTube da Câmara. Até a próxima!